Boa noite. Como vocês estão? Vocês estão me ouvindo? Simone, Samanta, Marcinha, Priscila. Estão me ouvindo, né? Então tá. Gente, que legal. Estou muito feliz que nós estamos começando, Giovana, nosso Clube do Livro hoje. Eu vou gravar, tá? Porque nós temos aqui pessoas. A Giovana emagreceu, amiga. Tá chique. Nós temos pessoas aqui do Japão, nós temos pessoas dos Estados Unidos, nós temos pessoa da Paraguai. Então eu vou gravar, mas eu não vou colocar lá para todos assistirem. Por quê? Porque aqui é o espaço onde a gente vai tirar dúvidas, onde a gente vai trocar experiência. Aqui eu não vou falar com vocês de terapeuta para cliente, eu vou falar de terapeuta para terapeuta. Então eu vou tratar assuntos assim onde eu quero que vocês participem, entendeu? Eu vou tratar vocês no mesmo nível que o meu, porque vocês vão assumir daqui para frente, né? Esse legado aí, que é a mesa ancestral. Então, eu não vou ficar aqui eu só falando, eu só dizendo, e vocês aí. Então, por isso que eu quero que as aulas sejam com vocês ao vivo. Se for para fazer gravado, eu gravava aqui no horário que eu tenho tempo, colocava lá e vocês assistiam. Então, eu quero que seja uma coisa que realmente vocês participem, certo? Das pessoas que disseram que iam participar, a maioria já não está aqui, mas é aquele negócio, né? Quem sabe da sua necessidade é cada um. Eu queria trazer aqui para vocês, nós vamos começar hoje estudando esse livro, tá? Esse livro aqui eu não vou ler, porque eu não preciso ler. Nós vamos estudar. O que é estudar? Nós vamos pegar alguns pontos que eu já grifei aqui, nós vamos comentar, que nós vamos pegar só a essência do livro. Se eu ficar aqui lendo para vocês, é um tempo que a gente vai desperdiçar, vai levar mais ou menos uns 6 meses para a gente ler o livro todo, sendo que serão encontros quinzenais, e a essência mesmo a gente vai perder, certo? Então, o que eu quero? Nós vamos comentar as partes importantes da aula de hoje, por isso que eu já separei o livro nas aulas certas, para vocês poderem ler antes, para vocês poderem discutir comigo, caso vocês queiram, né? Só que antes de começar, eu queria trazer, e eu vou estar sempre trazendo isso para vocês, sempre que tiver alguma situação assim, eu gostaria de trazer um olhar ancestral para vocês analisarem uma situação que aconteceu agora, esse começo de ano, e que está sendo muito comentada aí na internet, e eu quero ouvir de vocês, tá? Vocês podem abrir o microfone, não precisa abrir o... Abrir. Ah, que lindinho, Pri. Vocês não precisam abrir a câmera se não quiser, mas o microfone pode. Sobre esse caso daquela senhora com o Brad Pitt, né? Não sei se vocês ficaram sabendo do caso da senhora aí do Rio Grande do Sul? Então, ficou, né, Samanta? Uma senhora de 54 anos, ai, que lindo, gente, do Rio Grande do Sul, estava conversando com um homem, né, pela internet, que se dizia ser o Brad Pitt. E esse homem marcou de vir. A gente dá risada, gente, porque chega a ser engraçado, mas não é engraçado, não é triste, tá? Mas é muito comum, acontece o tempo todo, isso aí. Mas o que eu quero trazer? Um olhar ancestral. Por que as mulheres passam por isso? Por que isso acontece com as mulheres? E esse cara marcou de vir, né, o Brad Pitt, que ela acreditava ser o Brad Pitt, vir para o Rio Grande do Sul para viver com ela. Eles iam casar, tá? E iam viver uma vida juntos. Só que detalhe, ela era casada, ela é casada, né? Ela é casada, tem filhos, mas ela já estava marcando o casamento com Brad Pitt. Aí a minha pergunta é, eu quero que alguém aqui comenta, né? O que você acha, trazendo para um olhar ancestral, o que leva uma mulher a cair numa conversa dessa, né? Eu não sei se seria cair numa conversa dessa ou acreditar, porque tudo bem, peraí, Márcia, golpe dos nigerianos. Então, o que acontece? No caso dela era o Brad Pitt, né? Mas a gente vê muitos casos aí de pessoas comuns, né? Um nigeriano, um dos Estados Unidos, mas não sei o que, etc e tal.
que fazem a mesma coisa, né? E prometem casamento, e pedem dinheiro, etc e tal, e as mulheres, sempre com mulheres mais velhas, e as mulheres caem, certo? Lúcia, seja bem-vinda, minha querida. Eu gostaria que você respondesse essa pergunta que eu acabei de deixar aqui. Eu vou repetir aqui para você poder entender o que nós estamos falando. Tem um caso recente aí, não sei se você viu, tá passando o tempo todo na internet, da senhora lá e do Brad Pitt. Você ficou sabendo, Lúcia? Vamos ver se a Lúcia tá aí, às vezes entra, mas... Só um pouquinho que eu tô... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá, peraí que eu vou vir num lugar que eu possa abrir a câmera. Só um minutinho. Ah, sim, Lúcia, tudo bem? Tudo bem, Você ficou aqui, sabendo? Não, fica tranquilo, só tem mulher aqui. Você ficou sabendo desse caso do Brad Pitt com a senhora? Fiquei sabendo, sim. Eu queria que você trouxesse um olhar ancestral para essa situação, no seu ponto de vista. Do meu ponto de vista, ela estava à procura... Ai, meu Deus do céu, deixa eu pensar um pouquinho. Ancestral. Alguém que procura, ela procurava alguém que não existe. Peraí. Não tinha parado para olhar para essa questão. Olhei sobre a inteligência artificial, tudo, mas falando dela, né? Ela busca um vazio. Ela busca por alguém. Quem ela Tá. buscava? Quem que ela buscava? Porque ela se elegeu tanto assim. O que tem no passado ali que ela precisa estar buscando numa ilusão? Por que ela se desconectou do presente e acaba caindo numa história dessa, né? E veja assim, cara. Então, na minha opinião, como a Carla mesmo disse, ela era casada, né? E a pessoa que trai, entre aspas, que ela estava traindo o marido dela com o Brad Pitt, é porque tá procurando algo que não recebeu dos seus pais, dos seus avós, e assim por diante, porque a gente dá aquilo que a gente recebe, né? Tá. Quem mais quer comentar? Giovana? Ô, Selma, querida. Oi, posso? Pode, Marcinha. Márcia, meninas, para mim é carência extrema. Tá, eu pedi um olhar ancestral. Por que ela é carente? Com certeza não teve atenção e amor dos seus antepassados, né? E esse negócio, depois, se vocês não conhecem o canal Sobrevivendo na Turquia, a Dani Bogiani tem esse canal há anos, eu sempre acompanhava, sabe? E ali tem uma mulher na Europa que deu 5 milhões para o Brad Pitt, imagina. Eu penso assim, que carência dela, e se iludiu que estava conhecendo o artista lá, né? Tá. Mais alguém quer comentar? Boa noite, Boa pessoas. noite, Saminha. Nós estamos comentando o caso da mulher lá que ficou esperando o Brad Pitt lá no aeroporto. Você ficou sabendo dessa história? Não, mas eu acompanho o canal da Bogione já há anos. Gosto muito. Uma mulher de 54 anos, ela estava conversando com o Brad Pitt, e aí ele veio para aqui, disse que vinha para o Brasil, ela ficou esperando ele lá, ele não apareceu. Ela chamou a polícia, porque achou que tinha acontecido alguma coisa com ele, aí veio à tona, né? Todo o problema. Só que a mulher é casada. Então, eu pedi para vocês me trazerem um olhar ancestral. O que leva uma mulher casada, né? A cair na conversa de uma pessoa, né? Que seja o Brad Pitt, que seja qualquer outra pessoa, né? O Brad Pitt mais ainda. Mas o pessoal tá fazendo muita zoeira com esse negócio na internet, gente. É incrível. Eu penso que também, como a Márcia falou, um pouco de carência também, né? Isso faz parte, né? O relacionamento não tá legal, talvez alguém na ancestralidade dela também tenha repetido algo feito isso, né? Não dessa maneira, porque na época talvez não teria.
uma internet para fazer, não sei, repetindo um padrão, né? Certo. Ó, eu tenho um caso na minha família, que não é diretamente, né, é a esposa do meu tio, que ela também está passando por essa situação, tá? Não é com o Brad Pitt, mas ela tá casada, né, com meu tio, de tititi com um monte de homem na internet, e ela tá caindo na conversa de todos. Meu Deus. Ela tem 71, 72, uma coisa assim, sabe? Mas Nossa, na cabeça dela, ela tem 20. Ela tá naquele auge. Também tem aquela situação daquele cara lá no TikTok que fica fazendo vídeos e lives e as senhoras ficam achando que tá namorando com elas, né? Acho que a minha tia tá nesse cara aí, porque ela acha que ela tá namorando um cara do TikTok. Coitada, viu? E aí, a gente começa a analisar, né? O que leva uma mulher, né? Que seja de 50, 70, gente, eu tenho 50, eu não cairia num papo desse nem por sonho. duas. Mas, enfim, né? Não vamos julgar, vamos olhar. E o que eu quero trazer aqui, gente? Com esses estudos, a gente vai pegar muitas situações e trazer com um olhar ancestral. Porque o que vocês são? Vocês são terapeutas ancestrais, certo? Por exemplo, uma pessoa chega para você com um problema X, tá? Qualquer problema, qualquer situação. Vamos ver uma situação de doença. E você é uma terapeuta que trabalha com cromoterapia. O que é cromoterapia? Com negócio de cores, né? Ou você é uma terapeuta reikiana, ou você é uma terapeuta, sei lá, de Feng Shui. Você vai trazer o problema da pessoa para o que você trata. No caso, a pessoa está com um problema de saúde, a primeira coisa que você vai perguntar é que cor que é pintada as paredes do seu quarto, entendeu? A pessoa fala assim, você é uma pessoa que trabalha com Feng Shui, a pessoa chega com um problema lá, vamos ver como que estão os móveis da sua casa. Vocês estão entendendo? Nosso caso, nós somos terapeutas ancestrais. Então, o que nós vamos trazer? Sempre um olhar para a ancestralidade, tá? É o que esse livro ensina, é o que nós vamos fazer aqui. Se esse clube do livro der certo, nós vamos até o final do ano. Por quê? Porque quando eu trabalho o meu olhar para enxergar o que ancestral está por trás do problema, quando o meu cliente chega com o problema dele, eu vou ter muito mais facilidade de identificar, né? E aqui eu estava lendo para fazer as anotações que eu quero trazer aqui para vocês. É fantástico, porque quase tudo é ancestral. Então, no caso dessa mulher, o que nós entendemos? Ela, né, ela tem um feminino machucado, ferido, é uma mulher que não foi vista, é uma mulher que apenas existia, né, é uma mulher casada, com filhos, mas o que ela fazia ali naquela casa? Provavelmente ela não era amada, ela não era reconhecida, ela não era respeitada, então existia um vazio ali dentro dela. Um vazio que buscava reconhecimento, uma ferida, né, que precisava ser vista. E aí chega um homem, que seja o Brad Pitt, quem quer que seja, e começa a dar a atenção que ela não tinha. Ela não tinha atenção em casa, ela não tinha atenção com o marido, ela não tinha atenção com os filhos, etc e tal. E aí ela começa a se sentir importante, eu fui vista, eu existo. Então, ela vem de uma linhagem de mulheres que não foram escolhidas, que não foram priorizadas, que não foram assumidas, que apenas existiam. Mulheres da sua ancestralidade, mãe, avós, etc., que apenas estavam ali para servir. Era como o objeto da casa, entendeu? Era uma pessoa que estava ali, tinha uma utilidade, lavava, passava, cozinhava, mas que não era mais vista como uma mulher, como alguém que tem sonhos, que deseja, porque uma mulher que é casada, está planejando se casar com o Brad Pitt, ela tem um vazio muito grande, ela saiu do lugar dela, ela está olhando para essas ancestrais. Então, se essa mulher chegasse para você numa terapia, te contando essa história, é a primeira coisa que você ia falar. Vamos falar sobre sua mãe, vamos falar sobre sua avó, vamos falar sobre sua bisavó, tataravó, etc. Como que era a vida delas? E você pode ter certeza que, com certeza, ia ser muito parecido com a dela, né? Estavam aqui, mas e sobre a criação que ela também recebeu, né? A criação que a gente recebe, ela vem exatamente desse padrão ancestral. Porque a mãe que não soube amar, que não soube amar, que não foi amada, ela não sabe dar amor. Então, ela não deu amor para a filha, entendeu? Então, sempre, acho que foi a Pri que perguntou para mim outro dia, sempre, tudo que chega para as pessoas, das pessoas para a gente vai buscar esse olhar ancestral.
Ah, mas é algo da criança ferida. Mas a criança ferida tem uma questão ancestral também. Porque a criança ferida, ela tem feridas emocionais que vêm dos seus pais, que vêm dos avós, bisavós, etc. Então, tudo a gente consegue trazer para um olhar ancestral. Aí a gente entra nesse livro aqui, tá? Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre isso? Senão a gente já vai entrar aqui no livro. Ó, nós começamos aqui no livro na página 1. Depois eu vou fazer eu já fiz, aliás, né, um resumo dessa aula e eu vou passar o PDF para vocês, tá? Então, na página 1 é a linguagem secreta do medo. Aqui o autor, Mark Ulin, acho que é assim que fala, ele está falando da experiência dele, tá? Então, ele fala que, em determinado momento, ele começou a ter um problema na vista, né? Eu falei que eu não vou ler, gente, eu vou só comentar e dar uma explicação. E ele fala que ele tem um problema, que ele descobre um problema na vista, né? Só que antes aqui ele faz uma observação aqui, ó. A resposta para tudo pode não estar na nossa própria história, mas sim nos nossos pais, avós e bisavós. Aqui ele cita 3 gerações, sempre no livro ele cita 3 gerações, mas a gente consegue puxar na mesa até 7. E acho que a Lúcia já conseguiu puxar até 10, tá? Então, assim, às vezes não, as 3 últimas gerações é o que vem mais forte, mas às vezes a gente está olhando para alguém mais além, tá? Então, ele fala aqui que muitas vezes a resposta para nosso problema, ele não está na nossa vida. Então, a gente fica fazendo terapia para tentar entender por que eu não prospero, né? Porque eu não prospero, porque eu não sou feliz no relacionamento, porque eu não consigo, sei lá, emagrecer. Gente, eu tô falando muito emagrecer, né? É que eu tô de dieta, por isso. E aí a gente nunca abre o olhar para entender o que eu estou trazendo dos meus ancestrais. E aí você fica ali na sua questão, foi o que eu fiz por muitos anos. Por muitos anos eu só olhei para os meus problemas. Eu olhei para a minha vida, eu busquei terapia, eu fiz de tudo que vocês imaginarem, tudo, fiz regressão, eu fiz leitura de registros acásticos, eu fiz tudo que vocês imaginassem. Se falasse para mim, pendura numa árvore, fica de ponta cabeça ali, uns 3 dias e a resposta vem, eu ficaria. Porque eu tinha um desespero para tentar entender o que acontecia na minha vida, e a resposta só veio quando eu entrei nesse caminho da ancestralidade, tá? Quando a ancestralidade se apresentou para mim. Outra coisa, aqui ele fala sobre a questão do medo, né? Do medo. Nós temos esse medo de forma muito forte. E a minha pergunta para vocês é: que medo você carrega? Qual medo? Quando a gente está nessa parte de eu quero ser terapeuta, você primeiro precisa entender uma coisa. O terapeuta, ele tem uma grande responsabilidade, porque o terapeuta, ele é um guia, tá? A pessoa, quando chega para você, ela chega buscando uma solução, buscando uma resposta. E você precisa guiar ela nesse caminho de encontrar a resposta. Porque não existe uma regra, não existe uma tabela. Todo mundo que tem problema de prosperidade tem problema com o pai. Não é uma regra escrita. Cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história. E a gente não consegue catalogar todas as histórias. O que a gente consegue é trazer situações para vocês entenderem o caminho. Tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, a grande responsabilidade que o terapeuta tem de levar a pessoa para o caminho da cura, tá? Não é trazer respostas vagas, é fazer a pessoa realmente entender, olhar para a história dela, para a vida dela, e encontrar a questão, o problema, a origem. Porque se você não encontrar a origem, outro terapeuta vai chegar e vai encontrar para você. E o que eu quero formar aqui são terapeutas que estão preparados para realmente resolver problemas. Porque eu gastei uma fortuna em terapia, tá? Desde quando eu comecei, se eu sentar aqui e fazer as contas de tudo que eu gastei em terapia, nossa, acho que, né, dava para comprar uma casa. O que eu quero que vocês entendam, não precisa disso tudo. E você precisa ser aquela terapeuta que busca ajudar, que busca realmente resolver o problema do seu cliente, da sua cliente que chegar para você. Então, ele fala muito da questão do medo, né? Qual medo você carrega?
olhe para a sua vida, comece a olhar para a sua vida tirando os filtros. O que é filtros? Tira os filtros dos seus pais, da sua mãe, dos seus avós, dos seus amigos. Esse negócio aí, é assim mesmo, entendeu? Isso aí é assim mesmo. Você não dá sorte no amor? Mas na nossa família ninguém dá sorte, é assim mesmo. Hoje em dia, homem não presta. Filtro é o homem não presta, tá? Tira os filtros. Vamos tirar os filtros de tudo na nossa vida. Eu quero que vocês estejam sempre aqui nos nossos encontros sem filtros. Nós vamos trazer sempre um olhar para a ancestralidade. E vamos tentar curar isso lá na raiz, lá na origem. Então, ele fala muito do medo dele. E aí, ele descobre esse problema na vista, né? Que ele tem, que os médicos disseram para ele que em determinado momento ele vai perder totalmente a vista. Eu não lembro aqui, alguém leu o livro? Eu não lembro assim, mas parece que ele é bem novo nessa época aqui. Não lembro se ele fala da idade. E aí, quando ele recebe esse diagnóstico de que ele vai perder a vista totalmente, ele entra em parafuso, eu vou buscar cura. Então, ele abandona o emprego, ele abandona tudo que ele construiu e vai atrás de cura. E nesse caminho de cura, ele também fica aí passando por vários tipos de terapia, por várias coisas, e buscando entender. E ele começa a se consertar por dentro. Ele vai na meditação, olha que linda a menina da Giovana, vai fazer meditação, um monte de coisa que vai trabalhando ele, só que ele ainda não consegue se curar. O problema da vista dele, que ele vai perdendo a vista, ainda é um problema muito grande, tá? Então, ele fala aqui, meu maior medo estava se revelando bem na minha frente e eu não conseguia fazer nada a respeito. Qual que era o maior medo dele? De ficar cego, né? De perder a visão, de não poder aproveitar a vida. Cego e incapaz de me cuidar sozinho. Era o maior medo da vida dele, né? E aí ele fala, naquela época, eu não sabia que essas palavras, sozinho, incapaz e arruinado, faziam parte da minha linhagem pessoal de medo. Ele ainda não sabia disso, tá? Elas ecoavam traumas que aconteceram na minha história familiar antes do meu nascimento. Então, ele carregava um medo, esse medo estava se manifestando na vida dele através dessa doença, tá? E ele não tinha ideia de que isso vinha do externo, ele estava buscando resolver nele, né? Então, ele fala aqui, eu queria ser curado, li livros, estudei com professores, sempre ficava sabendo de alguém que poderia me ajudar, uma idosa em uma cabana, um homem sorridente em um manto, eu ia lá e tentava. Participei de programas de treinamento, cantei com gurus, deuses, um deus guru disse, ele fala aqui, um deus guru disse que queria se cercar de pessoas descobridoras. Eu anotei essa frase que eu achei muito legal. Existem os buscadores e existem os descobridores. Eles que num desses retiros, um desses gurus falou que ele buscava trazer pessoas que quisessem ser descobridores, né? Então, a minha pergunta para vocês é, vocês querem ser descobridores ou buscadores? Tá? Isso é muito importante, essa diferença aí. E aí ele fala, na época eu não compreendia que quando tentava resistir a um sentimento doloroso, muitas vezes prolongamos a própria dor, né? É aquilo que vocês conversam muito comigo ali no privado. Comecei a mesa, tudo piorou, né? Comecei a mesa, parece que a minha vida virou de cabeça para baixo. Mas por quê? Porque a dor, a cura vem através da dor. A cura vem através de tudo que começa a se revelar para você, tudo que começa a aparecer. E aí é aquela questão, se eu resisto a isso, eu não curo. E se eu continuar resistindo, a dor só aumenta. Entenderam? Então, o que ele fala aqui? Quanto mais eu resistia, mais doía. E muitas vezes nós prolongamos a dor que nós tentamos evitar. Então, vocês como terapeutas, o que eu gostaria? Que vocês fizessem uma reflexão, não agora, hoje, amanhã, quando vocês tiverem um tempo. O que eu estou resistindo na minha vida? Que cura eu não estou permitindo chegar? Será que eu realmente estou
olhando para minha história sem os filtros? Será que eu realmente estou pronta para tirar todas as máscaras e ver o que sobra? Para tirar todas as máscaras e ver o que tem por trás dessas máscaras? Pessoal, entra de novo. Se caiu, entra de novo. Porque a cura, ela só vem a partir disso. Eu atendo, gente, desde 2018. O que eu mais vejo é, eu sou assim mesmo. Ah, para mim não tem jeito. Ah, mas eu já fui em tudo quanto é terapia, já fiz tudo, para mim não tem jeito. Tem jeito. Agora, a pergunta é, você está disposta a pagar o preço de olhar para as suas feridas? Emocionais? Ou você quer chegar nos seus 70 anos e casar com o Brad Pitt também? Se você não parar agora e olhar para isso, gente, a gente brinca, mas é coisa séria. Porque a dor, ela vai anestesiando. A dor, ela vai colocando as pessoas num estado de hipnose. Você carrega, você está ali sendo forte o tempo todo, você está ali tentando dar conta o tempo todo, você está ali tentando servir o tempo todo, e você não é reconhecida, você não é vista, você é ignorada. Chega uma hora que aquilo ali começa a te matar por dentro. E aí, tanto faz. Entendeu? Aí você entra nesse modo, tô nem aí. E aí ele faz até uma pergunta aqui, que é a que eu fiz para vocês. O que você não está disposto a enxergar? O que você não está disposto a enxergar? Você já parou para olhar? Ai, mas eu faço terapia há tantos anos, eu comecei lá atrás com você, cara. Em 2018 eu fiz reiki, não é uma indireta, tá, gente? Não tô jogando, tem as meninas aqui que foram minhas alunas de reiki, não é indireta. Depois eu fiz isso, fiz aquilo, fiz não sei o quê, até agora nada mudou, então acho que é assim mesmo, tem jeito não, né, Giovana? Não é indireta. Eu gosto de dar exemplo. Na verdade, é o que você não está querendo enxergar. Talvez você não esteja disposto a olhar de verdade para suas feridas. E ele fala sobre isso aqui, tá? Ele cita aqui um exemplo, né? Ele cita aqui uma situação que ele fala assim, que em determinado momento que ele estava lá num retiro, um guru virou para ele e falou assim, quem você acha que é para não ter problemas nos olhos? Então, quem você acha que é para não ter esses problemas? Você está aqui para olhar para esses problemas. Você está aqui não para ter uma vida perfeita, maravilhosa, mas você está aqui para realmente olhar para isso e curar. Então, é aquele despertar, é aquele momento de consciência que a gente tem que, ok, eu posso dar um outro sentido, eu posso dar uma outra solução para isso. E aqui, gente, nós ainda estamos na introdução, tá? Porque o que eu quero? Eu quero que vocês primeiro comecem a olhar para vocês, para depois vocês levarem isso para os seus atendimentos. Porque eu só consegui entender melhor as pessoas que chegaram para mim depois que eu olhei para tudo isso dentro de mim. Depois que eu enfrentei todos os meus monstros, e eram muitos, viu? Depois que eu encarei todas as minhas sombras, tá? Depois que eu entendi a minha vida. E a vida inteira eu achei que o meu problema era o meu pai. Porque o meu pai, ele sumiu quando eu tinha 3 anos de idade. Ele simplesmente sumiu. Até hoje não se sabe se ele morreu, se ele tá por aí, foi abduzido. E quando eu comecei a encarar as minhas sombras, eu descobri que o meu problema não era o meu pai, era minha mãe. Minha mãe que era o meu problema. Meu pai, coitado. Entendeu? E aí foi a parte mais difícil. Curar isso, entendeu? Essa é a parte difícil. Então, aí ele fala assim, ó, que em determinado momento, aqui é muito interessante, depois vocês leem o livro, tá? Eu passei o livro em PDF para vocês, se vocês quiserem pegar, porque, como eu falei, nós vamos só comentar e conversar sobre os assuntos, não ficar lendo. Que um certo dia ele estava numa fila, né? Que era um encontro com um mestre espiritual, então ele pegava uma fila, ficava lá, todo mundo passava por esse mestre, e ele ficou lá o dia todo, esperando que esse mestre ia falar para ele qual era o problema dele, do olho dele, né? Que ele queria curar o olho, gente.
A questão dele era o corpo físico. E quando ele ficou lá o dia inteiro de pé, esperando, chegou a vez dele, o mestre só olhou para ele e falou assim: vá para casa e ligue para sua mãe e seu pai. E isso para ele foi o fim do mundo, né? Ele ficou furioso, porque, poxa, ele ficou o dia inteiro debaixo do sol, para o cara falar: vá para casa e ligue para seu pai e sua mãe. O que é isso? Ele queria uma resposta, ele queria que o cara falasse assim: ó, o seu problema do seu olho é ABC, vem cá, vou pôr a mão, vai sarar, e não sei o que, era isso que ele buscava. E aí ele saiu de lá furioso, revoltado, xingando, né? E aí ele vai, depois de uns dias, passar para um outro mestre, mesma situação, e ficou lá horas na fila, e aí o cara, quando chegou a vez dele, o cara falou assim, ó, aí ele fala aqui, ó, mais uma vez, esperei um dia inteiro até ser o primeiro da fila, e então aconteceu de novo, as mesmas palavras: ligue para seus pais, vá para casa e faça as pazes com ele. E aí ele falou assim: poxa, então realmente tem alguma coisa aí. Aí ele disse que foi o momento que a ficha dele caiu, né? Então, ele, nesse momento, ele fala. Olha, ele fala uma questão interessante aqui, tá? Tudo que eu grifei que eu achei interessante para trazer para vocês. Um guru nos apresenta a si mesmo. Então, oferece o seu sistema. Um professor nos oferece sua matéria e depois nos apresenta a nós mesmos. Essa frase é muito interessante. Guarde essa frase para vocês. Aí ele fala aqui, ó, não importa a história que tenhamos com os nossos pais, eles não podem ser apagados ou expurgados de nós. Estão no nosso interior e somos parte deles, mesmo que nunca os tenhamos conhecidos. Rejeitá-los apenas nos distancia ainda mais de nós mesmos e provoca nosso sofrimento. Então, ele foi atrás dos pais. Então, ele começa o processo de cura dele neste momento, quando ele para, né, de correr atrás de respostas, de correr atrás de gurus, de correr atrás de mestres, e ele vai atrás dos pais, se reconciliar com os pais. E aí ele conta a história dele, que foi difícil, né, ele entender a mãe, foi difícil ele chegar na mãe, foi difícil ele tinha uma mágoa muito grande com a mãe. Eu não sei se foi aqui que eu falei que o nosso maior problema é sempre com a mãe, tá? Não é tanto com o pai. Que a gente carrega histórias, mas nenhuma mexe mais do que a nossa mãe. Porque a nossa mãe, a gente veio dela. Então, a nossa mãe, ela é uma parte muito importante de nós, ela é uma continuação. E é por isso, gente, que nesse ano 2026, nós vamos fazer muito ritual para trabalhar o sagrado feminino, para trabalhar essa cura com a mulher, essa reconciliação com as mães, com a mãe, com a avó, bisavó, tataravó, porque essa é a parte mais importante de nós, tá? Se a gente é adotado, tá? A pessoa descobre que é adotado, ela quer saber quem é os pais. Mas, na verdade, ela quer saber quem é a mãe. Ela não quer saber quem é o pai. Se ela souber quem é o pai, tá tudo ótimo, mas o mais importante para ela é descobrir quem é a mãe. Porque a mãe fala sobre quem ela é. O pai é uma parte importante, mas nada é tão importante quanto a mãe. Entendeu? Então, se você não conseguir reconciliar com a sua mãe, você pode tentar de tudo, você pode fazer. E eu vou falar para vocês, gente, 99,9% das pessoas que chegam para mim têm problema com a mãe. Quando alguém chegar para atender, para vocês atender, a primeira coisa que você fala é o relacionamento com a sua mãe. Minha mãe já morreu. Como era o relacionamento com a sua mãe? Ah, eu nem conheci. Então, o que você sente aí dentro com relação à sua mãe? Vocês estão entendendo como é forte? É muito forte, tá? E ele fala aqui, ó, por anos eu julgava meus pais com severidade. Imaginei-me mais capaz que eles, muito mais sensível e humano do que eles. Eu os culpei por todas as coisas que acreditava estarem erradas na minha vida. Era culpa deles. Agora eu precisava regressar a fim de restaurar o que faltava em mim. Comecei a perceber que a minha capacidade de receber o amor estava relacionado à minha capacidade de receber. Ele fala assim, ó, comecei a perceber que a minha capacidade de receber amor das pessoas, de relacionamentos, estavam relacionados à capacidade de receber o amor materno.
como ele não recebeu amor materno, ele não conseguia receber amor das pessoas, de relacionamentos. Quantas pessoas estão sozinhas porque não conseguem amar, ou não se amam, ou estão em relacionamentos abusivos, né? Enfim, aí ele começa aqui, ó. Essa mágoa que ele tinha da mãe afetava todos os aspectos da minha vida, principalmente a minha capacidade de permanecer em um relacionamento. E aí ele começa a contar a história, quando ele chega, a dificuldade que ele teve de abraçar a mãe, né? Ele abraçava assim, tipo, tá. E ele permitir que aquele abraço ficasse, e ele conseguir sentir, e ele conseguir integrar isso dentro dele. Então, é um livro aqui muito interessante para vocês lerem depois. E aí ele começa a contar a história dele, da reconciliação da mãe e do pai, tá? Em determinado momento, ele falou que com o pai dele foi mais difícil, porque a mãe e o pai eram separados, e aí o pai separou e ficou assim meio largado, né? E ele era uma pessoa muito distante, e ele teve muita dificuldade de se aproximar do pai. E aí ele foi ali, como ele já tinha entendido que a questão era com os pais, então ele foi ali, insistindo, até que em um determinado momento, diz que o pai dele virou para ele e falou assim, achei que você não me amasse. E ele acreditava que quem não amava era o pai não amava o filho, e o filho acreditava que, né, vocês entenderam. Um acreditava que o outro, então isso criou uma distância. E neste momento eles choraram e se entenderam que a distância que existia entre o coração deles era o que precisava ser restaurado. E aí o pai dele ainda viveu 16 anos, ele cuidou do pai dele na velhice, e é uma história muito bonita, assim, para vocês lerem, tá? Que mais que eu notei aqui? Ó, em minhas viagens tive muitos professores excelentes, todavia, em retrospecto, percebo que foi o meu olho, o problema que ele tinha, que me fez dar a volta por cima, me reaproximar dos meus pais, superar os traumas familiares e finalmente retornar ao meu coração. Meu olho foi, sem dúvida, o maior professor de todos eles. Qual o maior problema na sua vida hoje? Carla, meu maior problema, sei lá, é financeiro, meu maior problema é relacionamento, meu maior problema, sei lá, é uma doença que eu tenho. Esse é o seu professor. O seu maior problema é o seu professor. É o que vai fazer você realmente se curar. Curar essa questão ancestral que você carrega. Primeiro você, depois os outros. Ah, mas eu não posso estar me curando e também ajudando os outros? Pode, mas você não pode se negar, tipo, depois eu vejo o meu problema e eu vou ajudar os outros. Não. Você pode estar caminhando junto, se curando e ao mesmo tempo ajudando pessoas, mas nunca se negligencie. Em última análise, a cura é um trabalho interno. Felizmente, meus professores me levaram de volta aos meus pais e à minha casa interior. Ao longo do caminho, descobri histórias familiares que acabaram me trazendo paz. Devido à gratidão e à nova sensação de liberdade, tornou-se minha missão ajudar outras pessoas a passarem pelo mesmo processo. Então, essa é a história do autor, onde ele conta como que ele começou nesse caminho, né? Eu quis trazer isso aqui para vocês, porque eu acho que é muito importante esse caminho de reencontro, onde ele estava buscando, foi buscar ali por 3 anos, a cura de uma doença física, que na verdade estava ali tão próximo dele, né? Mas às vezes a gente precisa dar essas voltas. E aí eu te digo com toda certeza, todas as voltas que você deu no mundo te trouxe aqui. E se você realmente olhar para esse curso, para essa oportunidade que você está tendo, para esses estudos que nós vamos fazer, para tudo, com o coração aberto, sem filtros, você não precisa de mais curso. Pelo menos não mais curso para você se curar, mas mais curso para você melhorar, né, como profissional, independente do que você queira fazer. Mas para encontrar respostas para você, não mais. Aqui você vai encontrar, tá? E aí a gente entra no capítulo 1, que é os nossos traumas, certo? Gente, vocês estão conseguindo me acompanhar? Estão conseguindo entender? Tá dando para seguir? Porque o que acontece? Se eu ficar aqui lendo com vocês, é como eu falei, a gente vai levar 6 meses e vai ficar muito vago. Eu fui anotando tudo que é importante,
E eu vou trazendo só, assim, um comentário. E aí eu mandei o PDF para vocês, e alguns de vocês eu sei que já compraram o livro. Então, aí vocês ou leem o livro ou leem o PDF que está igualzinho, tá bom? Então, ele começa aqui falando sobre os traumas. O passado, ele não está morto. Na verdade, nem sequer é passado. Aí a gente entra lá no nosso curso de Código Secreto da Cocriação Multidimensional, hein, gente? Aquele curso está muito bom. Onde a gente fala que o passado, ele não existe. Presente não existe, o futuro não existe, só existe o presente. E é aqui neste momento que a gente pode mudar tudo. Esse curso, ele ficou maravilhoso. Então, uma característica bem documentada do trauma familiar, para muitos, é a nossa incapacidade de articular um acontecimento. O acontecimento. Não apenas nos escapam as palavras, mas algo acontece com nossa memória. Então, quando a gente vive um trauma, é muito comum a gente não conseguir falar sobre isso, tá? Então, ele fica como fragmentos na nossa mente. Ele fica como lembranças, como um quebra-cabeça. A gente fica ali com algumas partes, tá? E a gente não consegue realmente juntar essas peças. E às vezes a gente precisa de muita terapia, muitas coisas para a gente começar a entender. Isso foi comigo, tá? Eu tinha sonhos recorrentes, eu tinha lembranças de situações da minha infância que eu não sabia se era real ou era coisa da minha cabeça. E eu levei muito tempo para eu pegar essas situações e conseguir montar e entender ali as linhas de tempo, onde, o que aconteceu, em que momento aconteceu e se realmente aconteceu. Mas toda vez que eu conseguia completar um entendimento, os sonhos iam embora. Então, quer dizer, eram sonhos que vinham para me mostrar o que eu precisava trabalhar. Então, ele fala aqui, ó, fragmentos de memória distribuídos em imagens, sensações corporais e palavras são armazenados em nosso inconsciente e, posteriormente, podem ser ativados por qualquer reminiscência mínima de experiência original. O que ele quis dizer aqui? Que esses fragmentos de traumas que a gente passa, ele vai reativando ao longo da nossa vida. E quando ele reativa, ele nos conecta de novo com a dor do trauma, certo? Ele conta aqui 2 histórias muito interessantes. Ele conta a história aqui do Jesse. O Jesse era um rapaz de 20 anos que chegou para ele, porque esse menino ele tinha um problema que ele não conseguia dormir. De jeito nenhum ele conseguia dormir, tinha insônia com 20 anos. E a insônia atrapalhou os estudos, atrapalhou a vida dele, ele era jogador de basquete, atrapalhou tudo, e ele já estava entrando em depressão por causa dessa insônia. E ele já tinha ido a médico, psicólogo, tá? Clínicas de sono, médico naturopatas e nada. E aí ele chegou para esse rapaz. E aí, prestem atenção. Isso é muito importante para vocês quando vocês estiverem atendendo. Quando a pessoa estiver contando a história dela para vocês, comece a prestar atenção em cada detalhe, deixa falar. Eu normalmente, primeiro atendimento, é 1 hora só para a pessoa contar a vida dela para mim. Depois a gente faz o que tem que fazer. Porque foi nessa história que o rapaz começou a contar para ele, que ele falou de um sonho que ele teve, e ele acordou 3h30 da manhã, gelado, tremendo, incapaz de se aquecer, por mais que tentasse. E a partir dali ele não conseguiu dormir mais. Ali estava o ponto X do problema do rapaz. Ali estava a virada de chave. Então foi nesse momento que ele entendeu que esse rapaz estava conectado a um ancestral que morreu de forma trágica no gelo, congelado, né? E aí ele foi perguntar, né? Me fale sobre sua família, etc e tal. E o rapaz conta desse tio que morreu também aos 19 anos, congelado, né? E aí esse tio, por muito tempo, lutou ali contra a morte e tal, mas acabou morrendo. Então, a partir do momento que ele se conectou com que ele teve esse sonho e que ele se conectou com esse tio, ele nunca mais dormiu, porque ele trouxe esse estado de sobrevivência para a vida dele. Depois ele conta uma segunda situação de uma mulher, e essa mulher tinha traumas, né? Tinha muitos traumas. Ela lutava, depressão, etc. Ela lutava contra emoções intensas. E aí ela falou assim que ela queria se tirar a vida, que ela ia tirar a própria vida. E aí ele perguntou para ela: e como você pensa em tirar a vida?
Olha só, aonde estava a resposta. E quando ela falou do jeito que ela pensou em tirar a vida, ele entendeu aonde estava o problema dela. Então, lá na cabeça dela, ela já tinha criado um cenário de onde ela ia morrer. E o que ele perguntou, qual ancestral seu morreu desta forma? E aí ela trouxe para ele a situação da ancestral dele, da avó, a avó materna, se eu não me engano, que morreu exatamente do jeito que ela pensava em se matar. Isso é o que nós chamamos de herança familiar, tá? Então, todos nós temos traumas, todos temos traumas. Alguns mais profundos, alguns nem tantos, alguns que chegam ao ponto de querer tirar a própria vida, mas se a gente parar e olhar, certo? Para aonde vem a origem desse trauma, a gente consegue sim se curar e curar o nosso cliente. O seu cliente, quando ele chega para você, ele precisa de uma resposta. Você precisa de uma resposta. Muitas vezes você fala assim, olha, eu já tentei de tudo, eu estou aqui agora nesse curso, mas assim, tá, qual ancestral seu que desistiu, que não conseguiu realizar um sonho, que não conseguiu se curar, sei lá, de acordo com aquilo que você sente que você traz? Qual ancestral? Começa a olhar para isso, gente. Começa a olhar para a vida de vocês, buscar essa resposta. Porque na hora que você conseguir chegar neste ponto, é onde a sua vida vai virar. É onde tudo vai mudar. É onde que você vai conseguir trazer a resposta que você tanto busca. Então, nesse primeiro capítulo, ele conta essas duas histórias, né? Do Jesse e da Gretchen, relacionado aos traumas que essas pessoas traziam que estavam ligados a seus ancestrais mortos. E aí ele fala aqui, ó, tem uma pergunta que ele fala aqui, ó, que nem todo ancestral ele traz coisas ruins pra gente, né? Não é só coisas ruins que traz pra gente. Ele fala assim, ó, por exemplo, se você perguntar com quem você prefere estar em uma zona de guerra, qual resposta você vai trazer? Um ancestral fraco ou um ancestral que você sabe que venceu, que é forte, que não desiste? Então, a gente pode olhar para os nossos ancestrais também trazendo as coisas boas, também acolhendo as coisas boas. Os traumas que herdamos ou vivenciamos em primeira mão pode não apenas criar um legado de angústia, mas também estabelecer uma herança de força e resistência para as próximas gerações. Então, a gente olha para os nossos ancestrais também trazendo essa questão da força, né? Inclusive, lá no curso do Código Secreto, eu ensino vocês a se conectar com os ancestrais de luz, de força, tá? E aí, no capítulo 2, a gente vai para as 3 gerações de herança compartilhada, que é o corpo familiar. Deixa eu só achar a anotação que eu fiz aqui, que aqui eu já anotei aqui no... Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Está fazendo sentido para vocês? Vocês querem comentar alguma coisa? Por favor, eu gostaria que a aula fosse interativa, tá? Que a gente pudesse trocar ideias. Fichas caindo por aqui. Meu Deus. Tá, 3 gerações de herança aqui. Aqui, gente, é muito interessante que ele fala assim que o trauma ele pode alterar quimicamente como os nossos genes funcionam. Aqui ele fala sobre o elo, tá? O elo dos traumas que nós trazemos. Por que ele traz aqui 3 gerações? Você, sua mãe e sua avó. Porque ele fala que a sua avó materna, quando ela estava grávida da sua mãe, o gene, o óvulo, né, que mais na frente seria você, já estava ali presente, né? Então ele fala assim que a célula que se tornará o óvulo, que será você, já estava ali no feto, na barriga da sua mãe, da sua avó, grávida de 5 meses. Então imagina, 5 meses ainda não é uma criança formada, né? Se um bebezinho nascer de 5 meses, às vezes nem sobrevive, só se tiver numa cidade com, né, muita tecnologia ali no hospital para esse bebê sobreviver.
mas a célula que será você lá no futuro já está lá. Então, você já está absorvendo os traumas da sua avó materna. Os lutos, a guerra, a fome, o medo, tudo que a sua avó materna passa, você já está sentindo e trazendo para o seu campo. É a sua herança compartilhada, tá? São as 3 gerações. Então, ele fala assim, que o DNA é o nosso hardware, né, que é o computador físico, e a epigenética que estuda isso seria o software, quer dizer, o programa que roda dentro desse computador. E nessa epigenética estão os traumas que você traz da sua avó materna, da sua mãe, você traz para a sua vida. Olha que forte isso, gente. E aí vem a pergunta, e aí, como que é? Como que foi a vida da sua avó materna? Quais traumas ela tinha, que você tem lembrança, que você tem conhecimento? É muita coisa, gente, né? Muita coisa mesmo. Aí ele fala da biologia celular, que é essa questão. A epigenética estuda essa questão do DNA. Nós vamos falar muito sobre epigenética aqui, né, nesse trabalho. Ele cita muitos exemplos, tá? Exemplos que ele atende em consultório e que a gente pode trazer. Porque é aquilo que eu falei, a gente não tem como compilar tudo que acontece na vida da pessoa. Cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação. Mas a gente pode ir trazendo exemplos que vai te ajudar a entender as situações que chegam para você. Exato, isso que ele fala, Giovana, deixa eu ler aqui, que vocês vão. Os óvulos da nossa mãe são formados quando nossa avó estava gestando. Não, a sua avó materna está grávida da sua mãe, certo? 5 meses de gravidez da sua mãe nem nasceu ainda. Dentro da sua mãe já existem as células, tem um nome para isso, é células, peraí que eu vou já falar. Ovócitos é o nome dessa célula, que ela se tornará óvulo quando a sua mãe começar a ovular, né, que ela crescer, começar a ovular. Essas células já se encontram no feto. Então, uma dessas células vai ser você no futuro, tá? Então, você já está ali dentro da sua mãe. Isso acontece com os pais também? Também acontece, tá? Ele fala aqui no livro, tá? Então, assim, tipo, a gente tá baseado nos estudos dele aqui. Então, automaticamente, você já está trazendo para o seu campo essa informação da sua avó, da sua mãe, e você carrega toda essa herança aí que você muitas vezes não sabe nem de onde vem. Aí, vamos ver aqui. Aí ele conta aqui, eu pulei essa parte aqui, gente, porque ele conta muito questões lá da época do Holocausto, tá? Então, ele dá muitos exemplos aqui do Holocausto. Eu pulei essa parte aqui porque, aí se vocês quiserem ler, vocês leem lá a página 30, 32, fala sobre isso. O trauma tem o poder de ecoar do passado e fazer novas vítimas, certo? Às vezes, filhos de genitores que sofreram de transtorno de estresse pós-traumático podem desenvolver o seu próprio transtorno secundário. Ele relata que cerca de 30% das crianças com pais que desenvolveram transtorno após servirem no Iraque ou Afeganistão enfrentaram sintomas semelhantes. Então, o trauma dos pais passa a ser da própria criança. Quando a gente vai atender, é muito comum a gente buscar entender, tá, seus ancestrais. Por exemplo, eu vou falar da minha ancestralidade. A família da minha mãe é da Alemanha, tá? Que se for puxar, e eu vou sentar uma hora com ela e vou puxar isso aí, se o pai dela, o avô dela, tiveram ali no Holocausto, né? Tiveram alguma situação ali no Holocausto. Então, a gente tem muitos descendentes que vieram aqui para o Brasil, de italianos, de alemães, etc., que os filhos hoje fazem terapias com a gente. Então, a gente puxar isso daí, a gente vai conseguir entender muitos traumas que eles trazem, tá? Muitos medos, muitas questões aí que a gente vê nos atendimentos.
E aí ele fala aqui, ó, é um fenômeno esperado. Tudo que não é dito é transmitido. Não existe segredos, tá? Não existe segredos eternos. Tudo aquilo que os seus pais esconderam, os seus avós esconderam, vai reverberar no seu campo um dia. E isso precisa ser olhado. Então, vamos fazer um exercício aqui, tá? Não aqui. Vocês vão fazer um exercício na casa de vocês. Deixa eu separar aqui que eu tinha separado, ó. Faça uma lista, se você conseguir, às vezes você não tem essa informação, mas faça uma lista com as tragédias e dificuldades que seus pais e avós enfrentaram, como mortes precoces, perdas de dinheiro, separações, abortos, exclusões, tá? Separa tudo. Que nem na minha família tem aborto da parte da minha mãe. Faça isso, uma lista, e aí depois você tenta associar essa lista que você fizer com os traumas que você carrega hoje, tá? Com os medos que você carrega hoje, entendeu? Faz uma lista dos traumas, tragédias e dificuldades que seus pais e avós enfrentaram. Mortes precoces, perdas de dinheiro, separação dos pais, abortos, exclusões. Depois você tenta associar essa lista com os seus medos hoje e veja se faz sentido ou parece ser exagero, tá? Beleza? Vocês fazem isso em casa. Quando eu estava desenvolvendo a mesa ancestral, eu fiz várias chamadas de vídeo, porque o que acontece? Meu pai, ele foi embora de casa com 3 anos, quando eu tinha 3 anos. Ele simplesmente falou, eu vou ali na esquina, já vem, não voltou até hoje, né? E aí, a minha mãe foi embora, né? Eles moravam em Jundiaí, minha mãe pegou os 3 filhos dela, veio embora para São Paulo, para aqui, para Limeira, e tipo assim, foda-se, né? O marido sumiu, mas tô nem aí. E veio viver a vida dela aqui. Essa história nunca desceu, sabe? Nunca desceu. Só que você pergunta para a minha mãe enrola e não fala. Aí eu falei assim, eu já sei como que eu vou descobrir isso. Eu fui puxar com as minhas tias da parte do meu pai. Aí eu fazia videochamada, né? Porque cada um mora num lugar, fazia videochamada pelo Meet. Me conta tudo que você sabe do meu pai. Me conta tudo que você sabe do meu avô paterno. Tudo que você sabe, fui puxando. Eu fiz assim, tipo um relatório. Porque eu achava que os meus problemas tinham a ver com o meu pai. E aí foi onde eu consegui descobrir muitas coisas que ou minha mãe não sabia, ou ela, né? Porque às vezes a pessoa, quando ela sofre um trauma, ela também apaga da mente, né? Então não é que ela não sabia. Talvez ela escondeu isso por conta das emoções. Mas, com todo esse compilado de informações que eu consegui, porque eu peguei umas 3 tias minhas, que eu tinha mais afinidade, e fui puxar toda a história, descobri muitas coisas mesmo. E aí eu sentei com a minha mãe e fui falar, a situação é essa. Aí, a abençoada se abriu, né? Aí ela foi contar a versão dela dos fatos. Aí foi onde que as peças se encaixaram. Eu falei, tinha me poupado, né? Tinha me poupado aí umas par de horas aí à toa conversando com o pessoal aí. Mas, enfim, tudo valeu pela questão de eu entender as histórias. Por que a gente precisa entender o nosso passado? Porque a gente carrega muitas coisas que a gente não sabe, tá? A gente acredita naquilo que nos é contado. Só que muitas vezes o nosso dia a dia, a nossa vida reflete outra coisa. E nada melhor que o tempo para a gente sentar e realmente descobrir o que aconteceu. Então, por exemplo, se você hoje sentar, talvez você fale assim, meus pais não são vivos, mas você deve ter algum tio, alguma tia, algum primo, alguém que era mais velho que você na época, que possa lembrar de alguma coisa. E se hoje você sentar e puxar alguma informação, gente, peraí, que fechou aqui a câmera. Isso vai te ajudar a você criar o seu próprio mapa de cura, entendeu? Para você entender a sua história. Porque quando você quer ser terapeuta, você precisa primeiro entender a sua história. Entender quem é você. Entender qual a sua missão aqui, qual o seu papel. Por que isso aconteceu com você? Eu tenho esse questionamento na minha vida desde os 8 anos de idade. Por que eu sou eu? Eu lembro disso perfeitamente. Eu deitava numa área lá na casa da minha mãe e eu ficava olhando para as estrelas e falava assim, por que eu chamo Carla?
Por que que eu moro aqui nessa cidade? Por que que eu sou filha dela? Não sou filha de um milionário, sei lá, eu queria ser filha de um milionário. Por que que a minha vida é assim? E esse questionamento foi a minha vida inteira. Quando eu cheguei na adolescência, aumentou mais ainda. Por que que eu sou assim? Por que que a minha vida é assim? E eu comparava muito a minha vida com os dos outros, né? Por que que a vida do outro ali é daquele jeito e a minha assim? Eu queria respostas. E eu só encontrei respostas quando eu comecei a estudar a minha história, não pelo que a minha mãe dizia, porque a minha mãe carrega muitos traumas, muitos, 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 muitos. Mas, a partir do meu olhar sobre os traumas dela, ela não consegue falar dos traumas dela até hoje, ela tem dificuldade de falar dos traumas dela, mas eu consigo trazer um olhar terapêutico para os traumas dela. Então, vamos olhar para a sua história. Eu quero dar o meu significado, porque a sua história é a minha história. Entendeu? E aí, quando eu comecei a olhar para isso e entender a minha vida, tudo começou a fazer sentido. Certo? E nós, como terapeutas, a gente precisa enfrentar essas sombras, acolher. Eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso trazer um novo sentido para mim aqui dentro. Como eu falei, a minha vida inteira eu busquei o meu pai. Quando eu cheguei na adolescência, eu buscava meu pai em todos os homens que eu via. Porque se o meu pai sumiu, ele está em algum lugar. Não morreu, está em algum lugar. Então, para todo homem que eu olhava, eu buscava ele. Com 17 anos, eu me relacionava com homens mais velhos, porque eu buscava nos homens mais velhos o meu pai. O pai que eu não tive. Eu tinha 17 anos e meu namorado tinha 40. Entendeu? Por quê? Porque eu estava buscando a segurança que um pai não me deu. E aí, quando eu entendi a história da minha mãe, aí eu entendi a minha história. Porque fez todo sentido. E aí eu entendi que meu pai, ele fez a escolha dele, né? Ele, de certa forma, se sacrificou para que eu pudesse vivenciar tudo isso e estar aqui hoje com vocês. Então, quando você olha para a sua história, mas sem filtro, com seu olhar terapêutico, vamos entender, para de falar meias palavras, vamos falar palavra certa, vamos entender a história, vamos ver o que aconteceu, vamos conversar com todo mundo que possa estar envolvido nisso. Certo? Vamos, sem julgamento. Ninguém errou, eu só quero entender. E aí, quando você começa a entender, você fala assim, ok, agora eu sei o que eu vou fazer com toda essa informação, porque essa informação agora é minha, o que eu vou fazer com ela é comigo. Não para culpar ninguém, mas para olhar para a minha história e ver se faz sentido, né? E aí fez. E hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu não mudaria nada, nada. Porque a pessoa que eu me tornei hoje é graças a toda essa história. E eu sei que houve muitos sacrifícios para que eu estivesse aqui hoje. E eu sou muito grata por isso. Então, esse é o ensinamento que esse livro traz para a gente, né? Vamos olhar para isso, vamos ressignificar essa dor e vamos trabalhar toda essa história. Então, vamos lá. Então, no capítulo 1, ele fala muito sobre essa questão de holocausto, do Iraque, dessas heranças de pessoas que passaram por guerras, tá? É interessante a gente ler, porque vai chegar pessoas que, nos nossos atendimentos, que falam sobre isso, mas aqui, para nós, aqui neste momento, é desnecessário. Aí, no capítulo 3, as 3 heranças, né? Então, a biologia da transmissão, que é esse trauma aí das 3 gerações, o elo com a avó. Se você tem a avó viva, é muito legal você procurar descobrir a história dela, não por ela, né? Não pela boca dela, pela boca de outras pessoas. A questão da epigenética, que é os traumas que estão nesse programa. Aí eu pedi para vocês fazerem essa lição de casa, né? Quais tragédias seus pais enfrentaram e quais os medos que você carrega que pode ter relação com essas tragédias. E aí a gente encerrou o capítulo 1 e 2 aqui. Algum comentário, gente? Olha, ele fala aqui, ó, os traumas não são apenas de guerras, mas de qualquer evento significativo o suficiente para abalar o equilíbrio emocional em nossa família. Um crime, um suicídio, uma morte prematura, uma perda repentina ou inesperada podem provocar a revivência de sintomas traumáticos do passado. Nas palavras dele aqui, o trauma percorre toda a sociedade, bem como as gerações. Tudo que acontece no nosso sistema familiar, ele não se perde, ele fica
reverberando. Eu fiz ontem um vídeo, vocês devem ter visto lá, sobre a questão da menina lá que perdeu a mãe já há mais de um ano e não consegue seguir com a vida, certo? E essa pessoa me procurou, eu vou trazer aqui um breve comentário, porque é muito interessante. E aí, eu fiquei refletindo, eu nem dormi a noite, passei a noite pensando sobre essa situação dela antes de responder, porque eu achei muito interessante. A mãe morre, a pessoa para de viver, a filha para de viver, não tem mais força para viver. E aí, o que aconteceu? E aí eu fui fazer algumas perguntas para ela, para entender melhor, né? Eu falei assim, mas e aí? E ela me contou a história dela, de uma família de cinco irmãos, era a única mulher, os irmãos homens casaram e foram embora, todo mundo foi embora, de cidade, etc., e ela ficou com a mãe. Casou, construiu lá uma casinha no quintal da mãe para ficar com a mãe. Ah, a mãe era doente? Não, a mãe era jovem, morreu com 60 anos. Mas, por que ela fez essa escolha? Por que ela não casou e foi embora também? Porque ela não teve oportunidade? Não, ela teve, mas ela não quis, ela quis ficar com a mãe. Mas, inconscientemente, ela passou a vida dela inteirinha tentando ser vista pela mãe. Mãe, eu existo. É o caso daquela mulher do Brad Pitt lá. Olha, gente, eu existo, tá? Eu não sou um objeto nessa casa. Eu existo. Eu não sou a cozinheira, a faxineira. Eu existo. Eu tenho desejos, eu tenho sonhos, eu tenho vontades. Eu estou aqui, eu sou uma pessoa com sentimentos, tá? Mas ela nunca foi vista. Nunca foi vista. Porque ela estava ali apenas servindo, ela servia a mãe. Ela teve a filha, a mãe escolheu tudo. A mãe escolheu o nome, a mãe escolheu como seria, o enxoval, escolheu tudo, escolheu tudo. Ela praticamente falou assim, mãe, ó, eu tô grávida, me conta o que você quer, tá? O que você quer que essa criança seja, como chama, etc. A mãe fez tudo. Por quê? Porque inconscientemente ela estava o tempo todo dizendo assim, mãe, olha, eu tô aqui, tá? E a mãe sempre com um olhar para os filhos que foram embora. Por quê? Porque estavam distantes. Então, nem sempre o fato de você estar ali debaixo dos olhos da sua mãe, você está sendo vista. Muito pelo contrário. A gente, nós que somos mães, né, quem tem mais filhos entende, a gente sempre se preocupa com o que está distante, não com o que está debaixo dos nossos olhos. E não é porque a gente não ama, é porque a gente se preocupa com aquele que a gente não consegue acompanhar. E aquela filha que estava ali debaixo dos olhos da mãe, ela não se preocupava, porque estava ali o tempo todo. Só que a filha não buscava que a mãe se preocupasse com ela, ela buscava uma aprovação, ela não pertencia, ela não sentia que ela pertencia àquela família. E a vida inteira ela buscou isso. E aí a mãe, de repente, descobriu um câncer, pouco tempo morreu, 2 meses morreu. Descobriu o câncer, papum, morreu. E aí o chão dela se foi. Por quê? Porque ela vivia pela mãe. Ela precisava o tempo todo ser vista pela mãe. E agora ela vai ser vista por quem? Se a mãe não está mais lá. Como que ela vai curar isso se a mãe não está mais lá? E aí ela entrou numa depressão profunda, só chora. E essa moça, ela veio falar comigo, mas eu conheço pelo menos umas 3 que é assim, tá? Que já veio tentar terapia, mas que não quis. Quando eu falei que precisava fazer terapia, não quis. Que as pessoas, elas querem um remédio, que alivia a dor. Elas não querem olhar para isso e se curar disso. Olha, tá doendo, me passa um remédio. Não, eu não posso te passar um remédio. A gente vai precisar sentar e conversar sobre isso. Então, eu não quero. Porque eu não quero mexer. Eu não quero. Quantas vezes a pessoa chegou para mim e falou assim, não, eu não quero esquecer tudo que eu vivi. Eu quero continuar vivendo isso, porque eu vivo através dessa dor que me mantém viva. E é isso que essa moça sente. A dor da perda da mãe mantém ela viva, só que ela não percebe que a dor está matando ela cada dia. E aí, se ela não despertar, e eu acho que ela não vai despertar, porque ela não gostou das coisas que eu falei para ela vai morrer cedo. Infelizmente, provavelmente vai desenvolver um câncer também, e vai para o outro lado também. E aí, esse problema vai ficar ali no campo. Talvez a filha vai ter que resolver. Travou, gente? Tá, vai lá, Luz. Talvez a filha vai ter que resolver, ou a neta, porque vai ficar no sistema das mulheres que não foram vistas, das mulheres que não foram reconhecidas, que estavam ali. É um vazio, é um eco. Esse eco precisa ser preenchido. E se você não estufar os peitos e falar assim, ok, tem algo para ser curado aqui, então eu vou curar, caramba. Vai ser comigo que isso vai se encerrar. Mas eu vou enfrentar o que precisa ser enfrentado, vai sobrar para alguém.
os seus filhos, seus netos, sei lá, para tataraneto, etc. Então, gente, é isso, tá? Nessa primeira parte aqui, a gente foi até a página 40, tá? Que é o capítulo 1 e 2. No nosso próximo encontro, daqui 15 dias, a gente vai fazer o capítulo 3 e 4, eu acho. Eu deixei anotado lá para vocês. E aí começam os exercícios. Os exercícios, eu não vou fazer todos os exercícios com vocês. Eu vou escolher só um ou outro que seja mais importante para a gente fazer, tá bom? Para a gente não passar mais de 1h30 aqui. Porque eu sei que tem gente que acorda cedo. Mas, se você tiver o livro, leia. Se você não tiver, tem o PDF lá que eu deixei no grupo, leia, porque isso aqui é um manual. E a gente, nos nossos atendimentos, vamos pegar muito desse conhecimento, que ele passa as vivências dele de consultório, né? Para a gente também trazer, em alguma situação aí que a gente esteja atendendo, a gente poder usar como referência, certo? Ok? Querem comentar algo? Não, né? Tá, vocês estão com a cara. Vocês gostaram desse modo de estudo, gente? Eu gostei muito. Faz sentido? Ou vocês querem que eu fique lendo página por página? Faz sentido. Eu nem sou boa para ler. Se for para ler, eu boto cada dia uma para ler. Cada aula uma. Hein, Carla, como eu estava sem WhatsApp, eu não tenho PDF. Eu vou mandar para você. Tá? Pode mandar para mim? Mando. E então é isso, gente. A cada 15 dias nós vamos fazer. E esse mês ainda temos o nosso encontro, tá? Que vai ser agora, dia 19. Aqui, ó. Dia 19, às 20 horas, ritual limpeza do útero ancestral. Desprogramação de memórias herdadas, dores femininas, pactos, votos e dores de partos. Nós vamos fazer com a mesa ancestral. Esse ritual aqui, para vocês, é gratuito, mas se vocês conhecerem alguém que queira participar, aí a pessoa paga R$97 para participar, tá? Por quê, Carla? Porque tudo, gente, que eu dou gratuito para as pessoas não dão valor, tá? Não dão valor. Então, se só tiver nós, tudo bem, nós vamos fazer. Se entrar mais alguém, paga, porque as pessoas só dão valor, porque... Tá? Eu preciso. Você sabe que eu preciso desse. Nós vamos fazer todo mês um, tá? Todo mês nós vamos fazer um. E vai ser bem bacana para a gente poder estar. E, gente, é isso. Olha, o que eu puder, esse ano 2026, eu quero me dedicar muito nessa cura, ainda coisinhas que eu sinto que ainda reverbera no meu campo, ligado às mulheres do meu sistema. Então, todos os temas que eu escolhi aqui, muitos eu já fiz, tá? Mas todos os temas vão ser voltados para o sagrado feminino, porque esse ano a gente vai zerar muita coisa. Eu não quero mais carregar essas questões, eu quero só me colocar como professora, como mentora mesmo, não mais carregando, não mais vivenciando situações, mas, assim, o máximo que a gente puder se curar. Eu vou estar aqui sempre para ajudar vocês. Eu não tenho esse negócio de, vocês que se virem, não. Eu vou pegar na mão de cada uma, mas eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, não, tá? Vocês me desculpam. Não passo. Por quê? Porque quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa, tá? Se a pessoa falar assim, olha, eu quero, então conta comigo, 24 horas por dia. Hoje não dá. Das pessoas que disseram que ia vir aqui, porque eu chamei uma por uma, a maioria não veio. Então, gente, eu não posso, o meu filho mais novo tem 11 anos, vai fazer 12 daqui a pouco, tá? O resto já tá tudo criado. Então, cada um sabe aonde o sapato aperta. Eu não vou terminar 2026 carregando nenhum trauma mais. Eu quero chegar a 2026 zerada, bonitinha. 100% a gente nunca tá, né, Simone? Mas o máximo que a gente conseguir, a gente vai conseguir trabalhar aqui. Agora, tem a nossa parte, tá? Tem o nosso esforço, tem a nossa dedicação e tem o nosso tempo que a gente vai dedicar para isso. Para eu estar aqui com vocês, tem um custo, tá? O Meet é pago, vocês viram que agora o negócio tá feio, tá? O Meet é pago, tudo. Agora, eu fazer isso aqui, gravar e postar lá para as pessoas assistir depois, aí já é muita sacanagem, gente. Aí já é querer comer comida batida no liquidificador para tomar só no canudinho? Não, tem que mastigar, vai ter que sentir o gosto, às vezes amargo, tá? Olha, então, hoje eu tinha um compromisso hoje para ir, que eu não lembrava. E era com meu esposo, né? Como ele está no Brasil, ele gostaria de ir a esse lugar. Eu disse, hoje não.
Não vou. Vamos amanhã? Ah, amanhã o fulano não pode. Eu falei, na sexta pode. Nós vamos estar por aqui ainda, né? Que eu viajo na terça, saio daqui no domingo. Ele disse, ok, ok. E minha filha veio para cá para ficar comigo. Ela tá lá embaixo assistindo TV. Mas eu escolhi, porque eu sei isso. que eu preciso. Isso aí, gente, ó. Para mim, desde que eu comecei, eu tinha uma necessidade muito grande de encontrar respostas para minha vida. Porque era assim, por que a vida de todo mundo é boa e a minha não? Será que foi uma loteria do universo que eu ganhei? Porque foi a única, porque o resto eu não ganhei mais nada. Eu sempre tive essa sede. E eu nunca medi esforços para encontrar essa resposta. E eu vou ser sincera com vocês, eu não estou falando aqui porque eu canalizei a mesa ancestral, que na verdade eu não canalizei a mesa ancestral, ela já existe. Eu acessei a realidade paralela que ela existe e trouxe para essa existência, tá? Isso eu ensino lá no curso. Se vocês não adquiriram o curso, vai lá adquirir. Porque nada a gente cria, tudo já existe em alguma realidade, certo? A gente acessa essa realidade e traz existência. Então, eu tinha uma necessidade muito grande de encontrar essa resposta. Diga, quem que pergunta? Eu. Oi, Simone. É que eu acho assim, ó, hoje eu estava fazendo esteira de manhã, né? E eu me acordei com uma coisa dizendo assim, tu tem que te colocar como prioridade na tua vida. E ao mesmo tempo veio um sentimento de egoísmo, parece que eu estava sendo egoísta, sabe? Só que daí eu pensei assim, não, cada um é responsável por si, né? Os teus pais, os teus filhos, eles são responsáveis por si mesmos. Se tu não fizer por ti agora, tu nunca vai fazer, sabe? Porque sempre vai ter alguém que tu vai se sentir responsável. E, na verdade, tu não está ajudando ninguém, se achando responsável por aquela pessoa, né? Então, assim, eu acho que assim, ó, se colocar como prioridade, né? E trabalhar por si mesmo e fazer o que é melhor para si, porque tu só pode ajudar a tua família, teu filho, o que for, se tu estiver bem, porque senão vai ser um cego guiando o outro, né? Exatamente. Eu acho assim, não é egoísmo, é amor próprio. Se Amor, colocar como prioridade, se colocar como o centro da tua vida, por que não? Né? Não é egoísmo, é prioridade. É assim, quando tu chegar com 80 anos, como é que tu vai querer olhar? Ah, eu estava lá ajudando a minha filha, eu estava lá ajudando meu pai e minha mãe, e tu fez o que por ti? Vai ter que voltar de novo? Vai falar assim, eu não tive tempo, não deu tempo, porque eu estava ajudando minha filha, meu pai, minha mãe, etc e tal. E aí, quando a mãe morre, aí, ou o pai morre, não sei, aí perde a referência, porque você vivia por aquela pessoa. E agora, eu vou viver por quem? Você tá entendendo? Então, é tipo assim, gente, não é egoísmo, é você, tá? Tem aquele negócio lá do avião. Primeiro a máscara é em você, depois nos outros. Então, primeiro se cure. Você só vai poder ajudar alguém se você conseguir olhar para os seus traumas e entender a sua história. Olha para a história de vocês, gente. Vai lá, investiga, conversa, pergunta. Eu não sei nada. Joga. Tem um site na internet que você consegue formar árvore genealógica, tá? Se vocês quiserem, eu até descubro que eu já sabia, mas assim, você vai lá, você joga seu sobrenome. Que nem, por exemplo, a Márcia, que tem um sobrenome diferente. Você joga seu sobrenome lá. Aí você joga ali sua data, seu nome, seu pai e sua mãe, completo. E ele vai investigar seus parentes, tá? Ele puxa lá no sistema, hoje em dia tudo é conectado, né? E aí ele consegue te passar toda a sua história, por exemplo, né? Vou dar um exemplo. Seus pais nasceram na Alemanha, seus avós nasceram na Alemanha. Aí migraram para o Brasil no ano tal. Você consegue puxar isso nesse site. Quando é um sobrenome comum, por exemplo, da Silva, assim, eu acho que é mais difícil, porque é muita gente, mas sobrenomes diferentes, que nem o meu é Catose, a Márcia ali é um sobrenome diferente, então acho que fica mais fácil de puxar. Então, se você não tem parente vivo, Itália, né? Se você não tem um parente vivo, não conhece sua história, puxa no site. Hoje em dia, gente, internet a gente consegue descobrir tudo, tá? A internet aí tá para nos ajudar. E aí tenta descobrir sua história. Melhor coisa, gente, não tem como. Você tem que saber quem você é, você tem que saber de onde você veio. Silva Oliveira, aí vai vir muita gente. Hein? Dos Santos, eu acho que é o que mais tem. Dos Santos também é comum. São nomes mais comuns, mas dá para descobrir, tá? Se você tiver o do pai e da mãe. Eu consegui descobrir do meu pai, por exemplo, entendeu? Que é sumido. A gente está com o inventário dos meus avós que morreram, já tem 15 anos que não consegue fazer o inventário da casa por causa do meu pai.
E a justiça não consegue dar ele como morto. Porque, infelizmente, para algumas coisas aqui no Brasil, uma burocracia terrível, gente. Nem para fazer, porque eles não podem fazer um atestado de óbito lá afirmando que o cara é morto. Tem 45 anos que o homem sumiu e eles não conseguem fazer um atestado de óbito que o homem está morto. Eu acho que está onde? Entendeu? Difícil. Mas, enfim, essa é a nossa história. E nossas aulas vão ser sempre assim, no máximo 1h30, tá? Então, vamos trazer aí situações. Aqui é só mulheres que tem no nosso grupo. O máximo, assim, eu quero manter só mulheres, né? Mas se entrar homem, paciência. Mas, assim, para a gente poder ter mais liberdade para falar das nossas histórias, tá bom? Gente, gratidão, beijo, tá? Gratidão imensa. E qualquer coisa, eu estou aí. Vou te Beijo mandar pra vocês. mensagem lá. Beijo. Beijo. Beijo, gente.